Nessa aula nós vamos começar os testes para verificar se cada checkbox recebeu os props corretamente. Key, name, label, value, and change checked. Então vamos lá. Vou expandir tudo aqui e do lado direito temos a implementação do checkbox list. Lado esquerdo temos o arquivo de teste do checkbox list. checkboxlist.test.js. Então, terminamos esse teste aqui. Deve incluir um checkbox para cada opção. Vou escrever outro teste aqui. Deve incluir corretamente para cada checkbox. Alguma coisa assim. Deve incluir as props corretamente para cada checkbox. Então, vai ser o mesmo lance de antes. A gente tem que primeiro usar o Shell para poder criar o enzyme wrapper. E a gente tem que passar as props para o componente, fazer aquelas props falsas. Como a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no teste anterior, eu não quero copiar e colar aqui. Eu quero extrair esse cara de uma maneira que a gente não precisa repetir o código sempre. Então, vamos fazer aquela mesma estratégia que a gente fez nos arquivos de teste que a gente criou anteriormente. Vamos pegar e extrair essa definição, essa chamada do shallow para o bloco de before each. Before each aqui em cima. Before each. Passo uma função. Vou usar a função de flecha. Esse bloco é executado antes de cada teste. Before each. Antes de cada teste. Então vamos mover essa parte aqui. Do primeiro teste, vamos começar a refatorização desse primeiro teste antes de fazer o segundo. Vamos mover esse cara para cima dessa maneira. Agora, se a gente definir as variáveis localmente no bloco before each, não dá para acessar em outros lugares, só é acessível nesse bloco. Por isso a gente tem que extrair esse cara e vamos definir as variáveis no bloco acima, nesse caso no bloco de describe. Se a gente definir, por exemplo, o component que a gente está usando aqui no teste, vamos definir o component aqui em cima, para ele poder ser acessível em cada teste, e não precisa definir, declarar, né, o component aqui. Mas se eu pôr const component, note que o before each roda antes de cada teste. Não tem só um teste, né? Tem dois testes agora. Então, o component vai ser redefinido. Por isso que a gente não pode usar const aqui. Porque o const só permite a definição da variável uma vez. Se você quiser redefinir a variável depois da primeira definição, tem que usar o let. Por isso que a gente vai usar let. Dessa maneira, o component sempre vai ser redefinido antes de cada teste. Certo? Com isso, a gente resolve o problema de acessar component nesse primeiro teste. Vamos ver se tem outra variável que ele está referenciando que não é acessível. Component to be props. Essa variável props não está definida nesse bloco de teste, nem no bloco do describe. Então, a gente vai precisar disponibilizar esse props, essa variável aqui, em outras partes do programa. Por isso, vamos fazer a mesma estratégia. Pega aqui os props e define o props no before each. Mas como a gente vai redefinir o props sempre, não pode usar const, tem que usar let. Então, dessa maneira, o props, que é definido before each, antes de cada teste, vai ser acessível também em cada teste aqui. Então, esses outros aqui não precisa fazer, que já está embutido no próprio props. Então, a gente pode referenciar usando props.options e props.checkOptions. Então, com esse problema já resolvido, para poder não ter que copiar e colar código todo o tempo,
A gente já tem o setup aqui no Before Each, só nos resta escrever e continuar e escrever o segundo teste. Já tem o componente definido, a gente já pode começar a nossa expectativa.